Olá pessoal ligado no EducaPE, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa com um conteúdo voltado para a terceira série do ensino médio. O conteúdo é regência verbal. Na verdade, a aula de hoje ela é a continuidade da aula anterior, quando nós iniciamos o entendimento do que seja a regência verbal. E aí vale um resgate do que nós vimos já no finzinho da aula, né, de que a regência verbal, como o próprio nome diz, ela é esse processo de harmonização do verbo dentro de um contexto, de um texto, tá? E esses verbos, eles podem estar relacionados a adjuntos adverbiais, e podem estar relacionados a complementos verbais. Que complementos verbais são esses? Objeto direto e objeto indireto. Tá certo? Recapitulando, corta para mim, vem aqui ao quadro comigo, rapidinho. Então, nesse processo, eu quero que você grave o seguinte. Nós vamos ter, deixa eu pegar o outro. Vamos ter os verbos, tá? Que eu vou abreviar, mas acompanha. Os verbos. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo intransitivo é o verbo que vem acompanhado por adjuntos, vou abreviar, adverbiais. Tá certo? O verbo transitivo direto, presta atenção, ele vai ser acompanhado por... Deixa eu tirar esse tracinho. Fica melhor assim, para você compreender. Anota aí direitinho. Verbo intransitivo, ele vai ser acompanhado por adjuntos adverbiais. O verbo transitivo direto, ele vai ser acompanhado por objeto direto. O verbo transitivo indireto, ele vai ser acompanhado por um objeto indireto. E o transitivo direto e indireto, ele vai ser acompanhado por dois complementos para ter o seu sentido completo, tá certo? Então, esse esqueminha, guarde, isso aqui se chama transitividade verbal. E aí eu expliquei a você essa ideia, né, de intransitivo e transitivo na aula anterior, tá certo? Não vou voltar, volte à aula se você não lembra direitinho, se ficou alguma lacuna, assista novamente a aula, pergunte ao seu professor, pegue o livro e tire alguma dúvida que, por acaso, você ainda tenha em relação a isso, tá certo? Só não deixe a dúvida, tá certo? Então, esses verbos intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto são verbos que nós vamos aqui apresentar, né? Essas situações onde, no cotidiano, pelo fato de não utilizarmos, na maioria das situações comunicativas, todas as normas gramaticais, né? Mesmo conhecendo, nós utilizamos bastante na comunicação do dia a dia o coloquial, né? A fala coloquial, a nossa comunicação, ela é no registro informal da língua, na maioria das vezes. Então, acontece bastante de estruturas consagradas na norma culta, na norma padrão, não serem conhecidas, né, pela maioria das pessoas e até mesmo caída no esquecimento por quem já viu alguma vez na escola.
tá certo? Então, é com essa ideia que eu vou trazer aqui para vocês verbos, né? Não vamos ver todos os casos, evidentemente que não, mas eu vou trazer aqui para vocês na aula de hoje verbos que justamente trazem dúvida ou até mesmo provocam equívoco quando nós falamos ou escrevemos, tá? Lembrando o seguinte, esse conhecimento de regência verbal, ele é exigido na competência 1 da redação do Enem, que a competência 1 da redação do Enem, ela trata de quê? Como nós já vimos aqui, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí nós vimos que esse domínio da modalidade escrita formal da língua é o quê? O conhecimento, dentre outros aspectos, dessa normatização gramatical. Conhecimento das regras de concordância, de regência, né? De colocação pronominal, de crase. Então, estudar essas normas gramaticais, como já foi repetidas vezes faladas aqui, na verdade, você está se preparando para uma boa nota na competência 1, que no caso totaliza 200 pontos, tá certo? E não só do Enem, mas processos seletivos de uma forma geral. Os textos, um dos critérios de correção dos textos é justamente o atendimento ao padrão culto da língua, tá? E aí eu vou deixar para você dar um print, tira uma foto do desenvolvimento dessa redação. Deixa aí na tela um pouquinho, porque eu quero que você, com calma, após a aula, pegue esse desenvolvimento, né? É o terceiro parágrafo de uma redação nota 1000, tá? Do Enem, do ano passado. E percebam tanto a regência verbal que foi atendida, né, as normas de regência verbal que foram atendidas aí, quanto também, que não é assunto da nossa aula, mas já foi de aulas anteriores, a regência nominal. Eu quero que você analise com bastante calma a regência dos nomes e dos verbos, né? Como esse participante do Enem do ano passado, ele atendeu, ele não transgride, né, as normas no que diz respeito à regência tanto verbal quanto nominal. Então fica aí o exercício, né, uma tarefinha de casa para você analisar com calma, tá? Printou, tirou foto, vamos lá, vamos adiante. Vamos ver essas duas frases que eu coloquei aí. Isso, deixa aí para que o pessoal veja bem direitinho. Vê só, preste atenção. Cheguei ao metrô, cheguei no metrô. E aí? O que é que acontece? Cheguei ao ou cheguei no metrô? Se o sentido é de se direcionar a, ir em direção né, ao metrô. Tá certo? Porque o que é que acontece? O verbo chegar, o verbo ir, ele é um verbo que indica, né, aí no caso, destino, direção, né, são verbos que têm esse sentido. E quando nós estamos diante de verbos como chegar e ir, com esse sentido de direção ou destino, devemos utilizar as preposições a e para. O nu, vem aqui comigo. Vem aqui pro quadro. Vem cá, Manuel. Bota aqui. Nu é a contração da preposição. Você precisa se lembrar disso. Preposição em com artigo o. Tá certo? Então, eu tenho aqui dentro dessa estrutura uma preposição. A preposição em não indica destino ou direção. Ela já indica dentro o estar, o local já, tá certo? Então, essa ideia trazida pelo verbo, ela deve perpassar a preposição também, ela deve estar também na preposição. Então, o emprego do em
Aí, no caso, nu, cheguei no cinema, cheguei nu. É o que nós utilizamos no dia a dia. Mas, no padrão culto da língua, não é o correto. O correto é chegar a, tá certo? Então, chegar a... Chegou ao cinema, chegou à escola, chegou ao teatro, ao parque, enfim, tá certo? A mesma coisa é o verbo ir. E essa, corta para o slide. E essa frase aí que eu coloquei como exemplo, fui ao teatro. Essa expressão ao teatro, ele é um adjunto adverbial de lugar, tá certo? Então, o verbo ir e o verbo chegar são verbos intransitivos nesse sentido, de destino, de direção, tá certo? Então, esse conjunto ao teatro, né, essa locução adverbial ao teatro, é de lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Um outro exemplo que eu trago aí com o verbo, né, Ricardo foi, que é o verbo ir, para a Espanha. Então, aí eu coloquei uma construção onde eu não uso a preposição a, eu uso a preposição para. Da mesma forma, está correta. Agora, quando você está diante da norma culta da língua, não está correta, né? Não está correto o emprego dessa preposição diante desses verbos, tá certo? Aqui. Vai ficar ainda mais claro para você. Presta bem atenção a esses dois exemplos. Cheguei a Roma em outubro. Chegamos no trem das 10. Vejam só. Cheguei a Roma. Tá, então indicando o quê? Direção, né? Cheguei a Roma e não cheguei em Roma. Em outubro, aí sim a preposição em sendo empregada com o sentido de tempo. Eu coloquei esse exemplo para você perceber que a preposição em, ela é utilizada indicando tempo, tá certo? Um outro exemplo que eu trago é na outra frase, quando eu digo chegamos no trem das 10. Adjunto adverbial de meio, essa expressão no trem das 10. E tem isso, adjunto adverbial de meio? Tem adjunto adverbial de companhia, tem adjunto adverbial de assunto, tem adjunto adverbial de instrumento, adjunto adverbial também entendam do ponto de vista morfológico como advérbio, tá certo? Advérbio de matéria, não é só aquele tradicional não, de lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, não. Os advérbios e adjuntos adverbiais, né, na perspectiva da sintaxe, eles também possuem outros sentidos, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu digo viajamos de carro, esse de carro é um adjunto adverbial de meio. Quando eu digo jantamos com a família, com a família é um adjunto adverbial de companhia, certo? E aí há muitos mais. Quando eu digo compramos a boneca por R$50. Por R$50 é um adjunto adverbial de preço. Quando eu digo o caderno é feito de papel reciclado, esse de papel reciclado é um adjunto adverbial de matéria. Entenderam? Então, assim, não é apenas, saiam dessa ideia de que apenas existe de tempo, de lugar, de modo, tá bom? Pois bem, vamos adiante. Comparecer. Quem comparece, né, comparece em ou a, tá certo? Então, o correto é dizer comparecemos ao estádio ou no estádio para ver o último jogo.
Então, o verbo comparecer, ele exige, né, como intransitivo, que o adjunto adverbial de lugar, que no caso aí é o quê? Ao estádio, né? Ou no estádio. As duas formas estão corretas. Ele exige, o verbo comparecer, exige que esse adjunto adverbial ele seja regido ou pela preposição em ou pela preposição a, tá bom? Vamos ver agora uma outra situação em regência verbal. Agora, saindo dos verbos intransitivos, né? Nós vimos aí os verbos, duas situações com verbos intransitivos. Vamos entrar agora nos transitivos diretos. Um bastante emblemático é o verbo amar. Quem ama, ama alguém, tá? Então, amo aquele rapaz, amo aquela moça, amam aquele rapaz, ele deve amar aquela mulher. Percebam que entre o verbo amar e o seu complemento não existe preposição, tá certo? Você tem amo, aquele, aquela, aí nos exemplos, tá certo? Aquele, aquela, não existe preposição nenhuma aí no meio. Se você tem dúvida em relação à preposição, eu sugiro que pegue uma lista, né, de preposições e dê uma olhadinha, lembrando sempre daquilo que eu falo. O contexto é que determina bastante, né? Nós temos aí as preposições, por exemplo, as preposições acidentais, né? Ou seja, palavras que são normalmente pertencentes a outra classe de palavra, mas que naquele contexto ela está como preposição, tá certo? Como é o caso da conjunção consoante, que pode aparecer como preposição. Mas nós temos as tradicionais, de, em, para, a, com, né? É bom que vocês tenham uma noção das que geralmente ocorrem, né, nas frases como preposições, tá certo? Então, verbo transitivo direto é esse verbo, como eu disse na aula anterior, que se liga, ele não transita, ou seja, aliás, não transita não, ele transita de forma direta, ele tem um complemento e não tem nenhum intermediário ali no meio, tá certo? O intransitivo, como vocês viram, é aquele que não precisa de complemento, né? O não transitivo, né? É aquele verbo que o que vem depois não é complemento verbal, são o quê? Os adjuntos adverbiais, tá? O transitivo, ele tem um complemento, que nesse caso aí, por ser um complemento sem preposição entre ele e o verbo, eles são chamados de verbos transitivos diretos. Tá certo? Vem aqui ao quadro, olha aqui o esquema, verbo transitivo direto, objeto direto, tá bom? Amo aquele rapaz, você pode trocar, volta para o slide isso, aquele rapaz, você pode substituir pelo pronome oblíquo o, aquela moça pelo pronome oblíquo a, aquele rapaz pelo pronome oblíquo no. Por que no e não o? Porque nós temos o verbo, né, ao qual o pronome vai se ligar, sendo nasalizado, amam. Então, quando ocorre essa nasalização, né, a forma tem que ser no, na, nós, nas, dependendo do gênero, do número, do complemento verbal, tá? Ele deve amar aquela mulher. Então, ele deve amá-la. O objeto, aquela mulher, foi trocada por lá, porque o verbo termina em R. Quando o verbo termina em R, S ou Z, o objeto direto, ele tem que ser substituído por lo, lá, los, las. Isso aí é emprego, uma dica para você aprofundar isso, é emprego dos anota aí, emprego dos pronomes oblíquos, tá certo? Alguns verbos que geralmente são
transitivos diretos, eu coloquei aí, dá um print, tira uma foto, né? Namorar, né? É um exemplo, ninguém namora com, né? Namora fulano, tá certo? Então namoro João e não namoro com João, tá? Vamos a verbos transitivos indiretos. Eu trouxe aí umas situações para vocês. O bem da humanidade deve consistir em que cada um goze o máximo de felicidade que possa, sem diminuir a felicidade dos outros. Né? Então, consistir em. Então, o verbo consistir, ele é transitivo indireto porque ele exige que o que vem depois seja regido por uma preposição. É a preposição aí, no caso, em, tá certo? Então, o que consiste em. Tem que ter isso em mente. Um outro exemplo, que aí eu quero que vocês percebam que nesse meme, né, nós temos uma transgressão à norma gramatical. A regência não foi atendida dentro do padrão culto. Tá? O meme diz assim: eu aparecendo 3 dias depois para responder as perguntas que deixei no vácuo, fingindo que nada aconteceu. Né? Isso é uma coisa que não fazemos nunca, né? Não fazemos, não. Ninguém faz isso, ninguém deixa ninguém no vácuo, respondemos a todas, né? Mas enfim, e rapidamente. Responder. Quem responde, responde a. O verbo responder exige a preposição a. Então, esse as, antes de pessoas, tá? Responder às pessoas, esse as deveria estar craseado. Vem para cá, vem para mim aqui, que eu vou colocar aqui no quadro. Responder às. Por quê? Seria o a preposição exigido pelo verbo responder com o as, artigo de pessoas, tá certo? Aí a fusão dos dois, do a preposição com o artigo, dá o as craseado. Então, quando eu não coloco a crase, volta aqui para o slide, quando eu não coloco a crase, o que é que eu tenho aí? Apenas o artigo as, tá certo? E não a preposição. Então, a regência não foi considerada. Obedecer e desobedecer. Esse daí é um clássico exemplo de que nós transgredimos. Obedecer e desobedecer é a. Então, o certo é dizer, obedecemos aos nossos princípios ideais. Devemos obedecer aos nossos princípios ideais e não devemos obedecer os nossos. Eles desobedeceram às leis do trânsito, o as craseado. É o mesmo caso que eu acabei de falar em relação a responder. O as está craseado aí porque eu tenho a presença do a preposição e do as artigo que acompanha a palavra leis. E um caso de verbo transitivo indireto é com simpatizar e antipatizar, que exigem a preposição com. Quem antipatiza ou simpatiza é com. Então, antipatizo com aquela apresentadora, simpatizo com os que condenam os políticos que governam para uma minoria privilegiada, tá? Né? Tem gente que simpatiza com quem governa para uma minoria. Mas, enfim. Pronto, gente. Esses são casos, né, que nós precisávamos mostrar a vocês. Aí, busquem outros, mas esses são os mais recorrentes, né? E só para finalizar, nós temos um que ele é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, que é o verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, quando nós falamos prefiro maçã do que banana, não está dentro do padrão culto da língua. É prefiro maçã a banana. E esse a em frente à banana é craseado. Prefiro cinema ao teatro. E não prefiro cinema do que teatro. Tá certo? Então, um abraço. Continuem estudando. Façam o exercício que eu pedi. Tá certo?
estudem direitinho, busquem mais, aprofundem, porque vale muito a pena o aprofundamento desse conteúdo, tá? Um abraço e até a próxima.